Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco da linha de tendência. Na verdade, eu quero fazer essa sequência de vídeos falando de todos os tipos de linha de tendência que são previstos no Excel, né? Quanto à questão da regressão linear, eu já comentei num vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu fiz um exercício, né, com base numa aula gravada que eu dei numa disciplina que eu ministro, que é métodos numéricos, né? Então eu já fiz isso, já mostrei como é que faz em um vídeo anterior, mas eu quero fazer agora uma sequência de vídeos mostrando, comentando cada um dos tipos de linha de tendência do Excel, e também tentando resolver problemas que não tem nativamente no Excel, que ele não faz todas as opções, ele não tem funções prontas para qualquer tipo de função, aí teria que se tentar um outro tipo de abordagem, né? Então, por exemplo, vamos lá na ajuda e vamos digitar ali, ó, na ajuda, para vocês terem uma ideia, linha de tendência, né? Porque quando a gente seleciona no menu do gráfico, ele não mostra a parte mais matemática, né, linha de tendência, sobre o que é cada formato, porque ele tem média móvel, tem potência, tem logaritmo, mas como é que é o formato, né? Então vamos aqui em opções de linha de tendência no Office. E ali ela dá uma explicação, ele dá uma explicação para cada tipo. Linha de tendência linear, que é do tipo y igual a mx mais b, equação da reta, né? Coeficiente linear e coeficiente angular. Depois a gente tem, seria esse formato aqui, né? Depois a gente tem a linha de tendência logarítmica. E aí, a regressão da linha de tendência logarítmica, né, é C ln de x mais b. Na verdade, esse modelo aqui, se a gente pegar os nossos dados e chamar um ln de x de um outro x, isso aqui não deixaria de ser, né? Poderia ser tratado como uma linha de tendência linear. Se eu fizer uma mudança de variáveis, criar uma variável z, que é o ln de x aqui, né? Posso resolver como uma linha de tendência linear, como uma equação na reta, mas ele faz a regressão dessa forma, certo? Ou pela propriedade dos logaritmos, né? A gente pode passar esse c como potência no x, ficaria ln de x elevado a c mais b. Mas a curva seria essa aqui, ó. Essa seria o formato da curva. A linha de tendência polinomial, então que é um polinômio b mais c1x, c2x ao quadrado, etc. Certo? Então, constantes aí até c6, né? Se eu não me engano, o limite que é o polinômio de grau 6. Acho que mais que isso ele não faz. Que é o que, pelo menos é o que está aqui na ajuda. E a linha de tendência que temos aqui de potência, que ela é nesse formato cx elevado a b. Tá? Então ela usa essa equação para ajustar, para fazer o menor ajuste, né, pelo método dos mínimos quadrados entre os dados experimentais, por exemplo, e os dados previstos pelo modelo. Isso aqui também eu posso mudar, né? Por exemplo, eu posso logaritmizar ambos os lados. Isso aqui ficaria ln ou log de y seria ln ou log de, aliás, b, né, vezes logaritmo de c mais logaritmo de x, logaritmo de cx, né? Poderia mudar um pouco também isso aqui. Claro que quando tiver valores negativos, né, o zero não está disponível por causa do log, e aí seria essa opção aqui, né, de gráfico. A linha de tendência exponencial, que é uma particularidade da linha de tendência de potência, né, cx na b. Só que aqui, na verdade, não seria no primeiro caso, aqui ele é parecido com o exponencial, mas não é a mesma coisa, né, que aqui é o x que está elevado a b, e aqui é o e que está elevado a x, né, mas o formato, se a gente for olhar para o formato da curva, ele é parecido, só que dependendo da queda do exponencial, ele pode ser um pouco mais ou menos brusco aqui, né? Só que no caso aqui para o outro lado. E a gente tem a média móvel, né? A ideia da média móvel é mostrar flutuações de dados de tempos em tempos. Então, por exemplo, a ideia a gente seleciona os períodos, né? Se eu definir o período como sendo 2, a média dos primeiros dois pontos vai ser usado como o próximo primeiro ponto da próxima média móvel. E assim vai. Então a gente faz a média, né? A média normal, somatório de até n mais 1, t menos n mais 1, desde a t menos n mais 1 sobre n. E a gente usa os primeiros n períodos para definir o que vai acontecer no futuro. Depois pega os próximos n períodos e, né, faz a previsão para o futuro. E assim a gente vai fazendo. Então pega aí média do segundo e terceiro, começa a estimar para o segundo ponto da linha de tendência, depois o terceiro, quarto, terceiro ponto em diante, e assim vai. Tá? Então seria o número total de pontos da série menos o número especificado para o período, certo? Então, isso que seria um exemplo aí de média móvel, tá? São esses tipos aí de regressão que o Excel faz de forma padrão, mas às vezes tem algumas coisas mais complicadas que a gente poderia fazer, que fica mais complicado. Não é que seja impossível de fazer no Excel, não é impossível, mas dá mais trabalho. A gente vai ter que usar aí
alguma programação, por exemplo, o Visual Basic, ou eventualmente usar o Solver, né, ou fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada para conseguir fazer, se eu quiser ajustar outras curvas, como por exemplo uma curva trigonométrica, uma função seno, cosseno, ou misturas de outras funções, já não é tão óbvio assim. Mas só para recordar, vamos fazer rapidamente aqui, eu vou gerar uns dados, só para montar uma regressão linear, vou gerar uns dados quaisquer aqui. Uh, então eu vou colocar aqui, eu vou chamar esses dados de x e esses dados que eu quero trabalhar de y. Tá? Então o x aqui eu vou fazer de 1 até, sei lá, fazer até 10. E aí aqui eu vou inventar uns valores. Poderia usar a função de geração de números aleatórios, né, mas eu vou colocar alguns valores aqui só para tentar, como se tivesse um erro, para ver se a gente consegue, né, gerar dados aí só para ter alguns valores só para treinar, certo? Para ver que tipo de função aí ele vai aproximar. Então estou digitando os valores aleatórios, 664, 8,9, 12,4, 15,3, eu ia botar aqui, 17, 19,8, 20,1 e 22,5. Vamos ver como é que vai ficar essa. Vou aqui no inserir gráfico dispersão, vamos ver como é que vai ficar. Até que não ficou ruinzinho, ficou meio esquisito, mas tudo bem. Então eu vou. Então imagina que vocês tenham esses dados aqui. Eu vou dar uma ajeitada aqui só para ficar um pouco mais bonito. Mas são dados de alguma variável que vocês querem medir, y em função de x, então basta eu selecionar. Lembrando que se eu fizer o gráfico assim, se o meu x for realmente meu eixo horizontal e o y for realmente meu eixo vertical, né, selecionando direto com o mouse e indo em inserir gráficos, né, ele, ele atualiza, né, coloca o valor automaticamente de x na horizontal e y na vertical. Se eventualmente o x estivesse aqui, à direita do y, e eu selecionasse direto aqui com o mouse, ele colocaria o contrário, colocaria o y na horizontal e o x na vertical. Então o Excel ele raciocina assim, tudo que está à esquerda como coluna ele considera eixo horizontal. Então cuidado, às vezes é mais interessante criar um gráfico vazio, inserir os dados, né, como selecionar dados, do que selecionar direto com o mouse. Como é que eu faria isso aqui? Deixa eu deletar esse gráfico e fazer de novo. Poderia fazer assim, ó. Ó, venho aqui, crio um gráfico, aliás, vazio, quero criar um gráfico vazio, inserir dispersão, clico com o botão direito, selecionar dados, adicionar valores x, esse aqui, valores y, esse aqui. Se eu quiser dar um nome para a série eu dou, senão deixa quieto. E ok, tá? Então, uma outra forma, ainda mais se eu tiver mais de uma coluna de dados, né, fica mais prático de fazer assim. Bom, deixa eu retornar lá para o meu gráfico. Então, a gente tem um gráfico aqui, deixa eu tirar, vou tirar esse título, não me interessa aqui, e eu vou adicionar uma coisa muito importante que são os títulos dos eixos, né? Então aqui eu não tenho nenhuma variável especial, eu apenas vou botar y, x, mas lembrando que os títulos dos eixos têm que ter dimensões, se for o caso. Né? Porque a pessoa que vai ler o gráfico ela tem que entender o que está acontecendo no modelo, no modelo que está sendo apresentado no gráfico. Eu vou tirar a linha de grade. Uma coisa também, uma dica que eu sempre falo para o pessoal aí, ó, quando vocês forem criar um gráfico, sempre procurem criar usando essa primeira opção, que é o dispersão, se vocês tiverem dados experimentais, por exemplo. Né? Evitem já criar e fazer com esses tipos de gráficos, ligar pontos com linhas aqui, tá? Porque como a gente vai passar uma curva de regressão, às vezes olhando para a curva de regressão a gente não consegue diferenciar o que foi ligado por linhas e o que é curva de regressão. Então, às vezes, ela fica tão próxima uma da outra que tu não sabe o que é regressão e o que é linha e ligando ponto. Então, sempre procurem deixar os dados brutos ou experimentais apenas como pontos. Tá? Então, clique com o botão direito, adicionar linha de tendência. Então, vamos colocar a nossa primeira linha de tendência, que é a linear. Por que eu vou colocar linear? Porque eu, na minha cabeça, criei os dados aqui, meio que de cabeça, aproximando de um modelo linear. Eu poderia testar outros aqui, exponencial, né, logarítmica, polinomial, de repente até polinomial dá um ajuste melhor, mas isso aí é o problema de vocês que vai dizer. Então eu vou fazer primeiro como linear, venho aqui embaixo e uh, eu posso colocar aqui um nome, né, linear y, personalizado, sei lá, ajuste linear, vou dar um nome para ela. Aqui, se eu quiser, eu posso definir onde ela vai cortar o eixo, um dos eixos, né, mas não vou fazer isso aí. E eu posso, se eu colocar definir interseção no zero, ela vai cortar automaticamente o zero. Isso aqui não é bom, às vezes o modelo ele é assim, mas é prático deixar. Nesse meu caso aqui deu pouca diferença, né?
se eu marco ou não, mas se ela cruza o eixo diferente de um valor em zero, se o ajuste for bem feito, ela vai passar próximo do zero, vai dar um valor de coeficiente linear muito pequeno. Então, eu não recomendaria forçar com que ela cruze o eixo, as coordenadas 0, 0. Esbira a equação, esbira o valor de r ao quadrado. Aí, se eu quiser aqui avançar, sei lá, um período, isso aqui é uma coisa meio ruim, ou avançar, sei lá, recuar 2 períodos, isso aqui ela vai mexendo, na verdade, vai fazer na declividade e na... Vou botar zero de novo aqui. E zero de novo aqui. Ela vai mexendo aí, quanto ela vai... Eu vou botar, deixa eu ver se negativo dá aqui, menos um período não. Vou botar avançar um período e recuar. Então aqui, quando eu coloco avançar, ó, 0 estava assim, né, de 0 a 25, de 0 a 12, quando eu coloco um período, ele, o que, que ela faz? Ó? Ela apenas faz a regressão um ponto a mais, como se tivesse um ponto a mais. Aqui eu tenho 10 pontos, ela faz como se tivesse 11 pontos, certo? Aí na regressão, tá? Se eu recuar, sei lá, 2 períodos, ó, tu vê que o gráfico aqui ele recua um pouquinho aqui da parte do ponto inicial para o ponto anterior. Isso aqui é mais na previsão, na curva prevista pelo modelo. Isso que a gente pode calcular no Excel, não precisaria colocar aqui, né? Mas o valor da previsão dos períodos que ela vai me dar com base na curva de regressão. Então a curva obtida é essa aqui. Eu posso configurar esse texto aqui, ou se eu clicar com o botão direito, vou em formatar rótulo da linha de tendência e eu posso formatar o número aí como exponencial, não, como moeda contábil, número, notação científica, vou deixar como número mesmo. E aí se eu quiser colocar, sei lá, 3 casas após a vírgula, eu coloco, tá? Coloco aí ele formata para mim. O r ao quadrado deu um valor bom, 0,985. Aqui eu posso aumentar a fonte também do rótulo da linha de tendência. Clicando no gráfico, posso aumentar a fonte dos textos aí, né? Dos títulos do gráfico, certo? Tudo fica bem show. Posso botar um fundinho aqui no rótulo da linha de tendência para ficar bonito, tá? Beleza. Bom, mas o que que importa? O que importa é o seguinte, ó, entender que essa equação da reta, ela vai fazer a previsão, que era aquele esquema, né? Se eu quiser avançar, por exemplo, ela vai fazer a previsão entre o ponto 1 e o ponto 10, mas se eu quiser fazer previsão para pontos anteriores ao ponto 1, sei lá, para o valor de x igual a menos 0,3 ou para o valor de x igual a 12, eu posso usar, que é aquela questão de avançar ou recuar períodos. Mas uma coisa que vocês têm que cuidar no modelo de vocês é qual é o range, né? Ou seja, a faixa, o intervalo para o qual o modelo de vocês serve. Talvez com os dados experimentais sejam nesse intervalo de 1 a 10, mas pode ser que o modelo de vocês tenha validade, sei lá, de 1 a 20 ou de menos 1 a 30, estou inventando aqui. Ou tenha realmente validade apenas dentro desse período. Então vocês têm que ter cuidado para qual é a validade do modelo de vocês. Não adianta tentar fazer previsões malucas dentro de uma faixa de validade dentro do qual o problema de vocês, seja ele físico, químico, biológico, financeiro, não faz mais sentido. Tá? Então, aqui vamos calcular assim o y previsto pelo modelo. Tá? Que é, na verdade, o que? Vai ser 2,383 vezes x menos 0,283. Ficou parecido o coeficiente angular aqui. Então, ó, eu vou colocar igual. Eu até vou fazer assim, para não ter que ficar escrevendo 283 toda hora. Eu posso escrever, posso, fazer uma coisa mais profissional. Vou botar assim, ó, coeficiente angular 2,383, coeficiente linear menos 0,283. Senão fica muito fraquinho escrever aqui igual a 2,383 vezes A2, que é onde está o x, né? Menos 0,283, né? Aí eu venho aqui, viro a cruzinha preta, dou 2 cliques e ele completa para mim. Eu prefiro colocar como referência ao coeficiente angular aqui, que seria no meu caso, A14, colocar um cifrão. Ó. Então eu tenho aqui A2, né? E aqui, ao invés de eu escrever o número, colocar cifrão A, cifrão 14. Não precisa colocar em maiúscula, depois ele põe. Tá? E aqui o B14, né? Que seria... eu até vou fazer assim, vou colocar positivo aqui, o coeficiente linear, e vou colocar menos, tá? Para não perder. Então aqui eu tenho... Apago aqui. Cifrão A, cifrão 14. End aqui para chegar no final da equação. Cifrão B, cifrão 14. Porque ele seleciona a linha azul e em violeta os valores dos coeficientes e eu só arrasto. Então, o cifrão
é para que quando eu arrastar, né, ele não mude aqui, ó, como aqui ele muda de A2 para 3, não mudar de A14 para A15, B14 para B15 e achar um valor vazio aqui, que é um valor constante. Então o y previsto pelo modelo está aqui, ó. Então a questão das previsões para mais ou para menos, se eu quiser fazer uma previsão para criar, de repente inserir duas ou três linhas antes ou depois e colocar valores de x antes ou depois de 1 e de 10, eu posso criar uma reta aqui, né, criar um y previsto, colocar, plotar, ele vai fazer. Certo? Então aquela previsão já é mais ou menos baseado nisso, mas eu acho mais prático fazer a conta aqui, né? Vou aproximar para três casos após a vírgula, todos eles, e vamos plotar esse dado aí. Ó. Então, ó, se eu clicar com o botão direito, selecionar dados, adicionar, eu vou criar então o valor em x é o mesmo, né? Contra x que eu estou calculando, e aqui o valor de y, que seria o y previsto pelo modelo. Então, venho aqui, seleciono. Então seria o laranja ali, ó. Eu até me esqueci de colocar aqui as legendas. Vamos botar as legendas aí. Eu vou botar a legenda na parte inferior aí, ó. Tá. Então a série 2 em laranja. Então aquilo que eu falei para vocês, ó, se eu configurar esse gráfico como um gráfico, alterar tipo de gráfico série, ó. Se eu colocar como gráfico de linha, assim, ó, fica meio feio, né? Porque eu vou ter um monte de linha aqui e eu não sei quem é quem é. Tá, eu sei que o gráfico é o azul, mas fica meio estranho, parece que está tudo um por cima do outro, né? Fica chato de enxergar. E assim não, assim eu consigo ver que o tracejado é o ajuste linear, a série 2 aqui que eu não dei um nome é em laranja e o Y é o azul, que é o dado experimental. Aí, ó, vamos clicar aqui na série, né? Botão direito, selecionar dados. Aqui na série 2, vou clicar em editar e vou dar um nome para ela, para não ficar série 2. Vou colocar aí, né? Previsto pelo modelo. E aqui no Y, em vez de ficar Y, né, eu vou botar o nome da série, vou colocar dados experimentais ou dados brutos, sei lá. Ó, tu vê que ele já mexe aqui no gráfico, ó. Então ficou uma coisa mais profissional. Ah, depois eu posso mudar a corzinha aqui, em vez de botar bolinha, por exemplo, aqui o dado experimental, clico com o botão direito, vou em formatar série de dados, aí em vez de ficar botando bolinha para não confundir, né? Eu posso colocar, vamos ver aqui, marcador, linha. Marcador, aqui opção no marcador. Preenchimento, eu posso botar como opções internas, posso botar aqui posso botar sem preenchimento aqui, por exemplo. Vou tirar esse preenchimento e aí eu vou botar marcador nenhum, aí o cara não enxerga, né? Posso botar uma imagem como marcador. Tinha uns aqui que dava para botar cruzinha, agora não lembro onde é que tá. Tamanho 5 ou 4. Posso botar uma coisa assim, uma cruzinha, ó, agora sim. Ó. Botei uma cruzinha, tamanho 7, aí posso botar aqui a cor, botar preto, né? Preenchimento sólido sem preenchimento. Aí o tamanho da borda e cor da borda, botar linha sólida, cor. Preto era para o preenchimento, como não tem, é a cor da borda. Transparência, largura, vou botar um pouquinho mais grosso aí, ó. E aí a gente consegue enxergar melhor ó, os dados brutos, o previsto pelo modelo laranja e o ajuste linear aqui em que seria o azul, que seria a curva prevista pelo modelo. Então ficou um pouco mais profissional, certo? Então esse é o primeiro exemplo que eu quero falar para vocês aí, que seria então o nosso ajuste linear. Eu posso ter mais de um ajuste no mesmo gráfico? Posso. Né, plotando no mesmo eixo Y, se for da mesma ordem de grandeza, ou eixo secundário? Posso. Vou fazer no próximo vídeo, então, um exemplo de regressão linear, certo? Ou vamos fazer assim, no próximo vídeo eu vou fazer diferente, eu vou fazer duas regressões, vou fazer uma linear e vou fazer a seguinte, qual é a seguinte que eu tenho aí? De curva de linha de tendência, deixa eu ver aqui. Opa, vou fazer uma exponencial, tá? E vou plotar em eixos separados, tá? Isso aqui eu já comentei em algum vídeo anterior. Posso deixar a descrição aqui no vídeo. Sobre plotar, não me lembro agora se fiz esse vídeo. Se eu fiz, eu vou deixar a descrição, senão eu vou mostrar aqui no próximo vídeo como é que a gente faz para colocar dados em mais de um eixo vertical, né, ou horizontal. Quando os dados, principalmente quando eles têm ordens de grandeza muito diferentes. Né? E aí eu vou fazer mais de uma regressão, para vocês verem como é que pode ficar, então, o nosso gráfico, ok?